O ensino de Tadeu, o apóstolo. Tadeu lhe disse: porquanto, assim, acreditava que ponho a minha mão sobre ti em nome daquele em quem tu, assim, acredita. E no exato momento em que ele colocou a mão sobre ele estava curado da praga da doença que ele tinha por um longo tempo. E Agar foi surpreendido e ficou maravilhado, porque, como quando ele tinha ouvido falar de Jesus, como ele operou e curado, de modo Tadeu também, sem qualquer medicamento que seja, era a cura em nome de Jesus. E Abdu também, filho de Abdu, teve a gota em seus pés. E ele também apresentou seus pés para ele, e ele colocou a mão sobre eles, e curou, e ele teve a gota não mais. E em toda a cidade também operou grandes curas, e mostrou diante maravilhosos poderosos da fábrica nele. Agar lhe disse: agora que todo homem sabe que pelo poder de Jesus Cristo fazes esses milagres, e eis, estamos surpresos com teus feitos. Eu, portanto, suplico-te para relacionar-nos à história sobre a vinda de Cristo, de que maneira fosse, e sobre seu poder glorioso, e sobre os milagres que já temos ouvido que ele fez, que tu tens te visto, juntamente com os teus condiscípulos. Tadeu disse: eu não me calarei de declarar isso, uma vez que para este fim foi enviei aqui, para que eu possa falar e ensinar cada um que está disposto a acreditar, como tu. Convoca-me amanhã toda a cidade, e vou semear nela a palavra da vida pela pregação que eu vou dirigir-vos sobre a vinda de Cristo, de que maneira era, e sobre ele que enviou, porque como ele enviou, e sobre seu poder e as maravilhas, e sobre os mistérios gloriosos de sua vinda, que falou de no mundo, e sobre a verdade infalível de sua pregação, e como e por que causa ele abusou si mesmo, e humilhado. Sua exaltada Deus pela humanidade que ele tomou e foi crucificado, e desceu para o lugar dos mortos, e rompeu esse recinto que nunca havia sido rompido antes, e deu vida aos mortos por ser morto a si mesmo, e desceu sozinho, e subiu com muitos a sua gloriosa Pai, com quem ele tinha sido desde a eternidade em um Deus exaltado. E Agar ordenou-lhes para dar a Tadeu prata e ouro. Tadeu disse-lhe: como podemos receber o que não é nosso? Pois eis, o que foi a nossa tem que deixaram, como nos foi ordenado pelo nosso Senhor, porque sem bolsas e sem cautelas, carregando a cruz sobre nossos ombros, fomos ordenados a pregar o seu evangelho em toda a criação, de cuja crucificação, que foi por nossa causa, para a redenção de todos os homens, toda a criação foi sensível e sofreu dor. E ele relacionado antes Agar rei, e perante os seus príncipes e os seus nobres, e antes de Augustim, a mãe de Agar, e antes Shalmat, filha de Meerdad, a esposa de Agar, os sinais de nosso Senhor, e as suas maravilhas, Eumigti, gloriosa as obras que ele fez, e suas façanhas divinas, e sua ascensão ao Pai. E como eles haviam recebido poder e autoridade, ao mesmo tempo que foi recebido, pelo qual poder mesmo era que ele tinha curado Agar, e Abdu filho de Abdu, a segunda pessoa do seu reino. E como ele os informou que ele iria revelar-se no final dos tempos e, a um consumate onde todas as coisas criadas, também da reanimação e ressurreição que está para vir para todos os homens, e a separação que será feita entre as ovelhas e as cabras, e entre os fiéis e aqueles que não acreditam. E ele lhes disse: porque o portão da vida é estreito e o caminho da verdade estreito, portanto, são os crentes da verdade poucos, e por incredulidade é a gratificação de Satanás. Portanto, são os mentirosos muitos que desencaminhar aqueles que veem. Pois, se não fosse a existência de um bom final aguardando homens crentes, nosso Senhor não teria desceu do céu, e vir a nascer, e de suportar o sofrimento da morte. No entanto, ele veio, e nos que ele enviou. Da fé que pregamos, que Deus foi crucificado por todos os homens. E, se há aqueles que não estão dispostos a concordar com as nossas palavras, deixe-os aproximar-se de nós e revelar-nos o que está em sua mente, que, como no caso de uma doença, que pode aplicar-se a seus pensamentos medicina cura para a cura de seus males. Pois, embora vocês não estavam presentes no momento do sofrimento de Cristo, mas a partir do sol que foi escurecido, e que vistes, aprender-vos e entender sobre o grande convulsão que teve lugar naquela época, quando foi crucificado, cujo evangelho tem voado seu caminho através de toda a terra pelos sinais que seus discípulos meus companheiros fazerem toda a terra.
Sim, aqueles que eram hebreus, e só conhecia a linguagem dos hebreus, em que eles nasceram, no dia de hoje está falando em todas as línguas, a fim de que aqueles que estão longe podem ouvir e crer, assim como aqueles que estão perto. Por esse é o que confundiu as línguas do presunçoso nesta região que foram antes de nós. E é ele que ensina no dia de hoje a fé da verdade e na verdade por nós, homens humildes e desprezíveis da Galileia da Palestina. Pois também o que vedes sou de Pâneas, desde o lugar onde as questões Rio Jordão diante, e eu fui escolhido, juntamente com os meus companheiros, para ser um pregador. Pois, de acordo como meu Senhor me ordenou, eu prego e publicar o Evangelho, e eis seu dinheiro eu lançado sobre a mesa antes de você, e a semente da sua palavra que eu semear aos ouvidos de todos os homens. E tal como estão dispostos a recebê-lo, a deles é a boa recompensa à confissão de Cristo. Mas aqueles que não estão convencidos, a poeira dos meus pés eu sacudir contra eles, como ele me ordenou. Arrependei-vos, pois, meu amado, de maus caminhos e dos atos abomináveis, e convertei-vos para ele com uma boa e honesta vontade, como ele próprio se virou para lhe o favor de seus ricas misericórdias. E não vos como as gerações de tempos antigos que já passaram, que, porque endureceram o coração contra o temor de Deus, receberam punição abertamente, que eles mesmos podem ser castigados, e que aqueles que virão depois deles podem tremer e ser receoso. Para o propósito de nossa vinda do Senhor no mundo seguramente era, para que ele possa nos ensinar e nos mostrar que na consumação da criação, haverá uma reanimação de todos os homens, e que naquele momento a sua linha de conduta será retratado em suas pessoas e seus corpos serão volumes para os escritos de justiça. Nem qualquer um seja lá quem é ignorante com livros, porque cada um vai ler o que está escrito em seu próprio livro. Vós, os que têm olhos, porquanto vos não perceber, estão-vos também vos tornar-se como aqueles que não veem e não ouvem. E em vão fazer suas vozes ineficazes esforçar-se para ouvidos surdos. Enquanto eles não estão a ser acusados de não aquecimento, porque são, por natureza e surdos mudos, mas a culpa que é justamente incorridos queda sobre vós, vos que não estão dispostos a perceber, nem mesmo o que vedes. Para a nuvem escura de erro que overspreia de suas mentes sofre você não obter a luz celeste, que é o entendimento do conhecimento. Fugi, então, a partir de coisas feitas e criadas, como eu disse a você, que só são chamados deuses no nome, enquanto eles não são deuses em sua natureza. E aproximar-se este ser, que em sua natureza é Deus desde a eternidade e desde a eternidade, e não é algo feito, como seus ídolos, nem ele é uma criatura e uma obra de arte, como aquelas imagens nas quais vos de glória. Porque, apesar de este ser colocado em um corpo, ainda é ele Deus com seu Pai. Para as obras da criação, que tremiam quando ele foi morto e foram consternados com seu sofrimento da morte, dá testemunho, estes que ele é o próprio Deus Criador. Pois não era por causa de um homem que a terra tremeu, mas por causa daquele que estabeleceu a terra sobre as águas. Nem foi por causa de um homem que o sol escureceu nos céus, mas por causa daquele que fez os grandes luminares. Nem era para um homem que o justo e reto foram restaurados à vida novamente, mas para aquele que havia concedido o poder sobre a morte desde o início. Nem era para um homem que o véu do templo dos judeus foi rasgado de cima para baixo, mas para aquele que lhes disse: eis que vossa casa vai ficar deserta. Pois eis, a não ser aqueles que o crucificaram sabia que ele era o Filho de Deus, eles não teriam tido a proclamar a desolação de sua cidade, nem teriam derrubado Ai em si mesmos. Pois, mesmo que tivesse desejado fazer à luz desta confissão, as terríveis convulsões que ocorreram naquela época não teria sofrido a fazê-lo. Pois eis, alguns até mesmo dos filhos dos crucifixos se fez no dia de hoje pregadores e evangelistas, junto com meus companheiros apóstolos, em toda a terra da Palestina, e entre os samaritanos, e em todo o país dos filisteus. Os ídolos também do paganismo são desprezados, e a cruz de Cristo é honrado, e todas as nações e criaturas confessar a Deus que se fez homem. Se, portanto, enquanto Jesus, nosso Senhor estava na terra, teriam acreditado nele que ele é o Filho de Deus, e antes de ter ouvido a palavra de sua pregação teria confessou que ele é Deus.
Agora que ele subiu ao Pai, e vos ter visto os sinais e maravilhas que são feitas em seu nome, e tem ouvido com seus próprios ouvidos a palavra do seu evangelho, que ninguém de vos duvida em sua mente, de modo que a promessa de sua bênção que ele enviou para você pode ser cumprida em sua direção. Bem-aventurados vós, os que acreditaram em mim, não me ter visto. E, porque estáis tão acreditou em mim, em que serão benditas da cidade habitais, e o inimigo não prevalecerão contra ela para sempre. Não se desvie, portanto, de sua fé, porque tendes ouvido e visto que as coisas testemunhar a sua fé, mostrando que ele é o Filho adorável, e é o Deus glorioso, e é o Rei vitorioso, e é o grande poder. E através da fé nele um homem é capaz de adquirir os olhos de uma mente verdadeiro, e compreender que, todo aquele que se prostra diante criaturas, a ira da justiça irá ultrapassá-lo. Porque em tudo o que falamos antes, de acordo como temos recebido o dom de nosso Senhor, por isso falamos em ensinar e declará-la, para que vos garantir a sua salvação e não destruir o seu espírito através do erro do paganismo. Porque o celeste luz surgiu na criação, e ele é quem escolheu os pais dos tempos antigos, e os homens justos, e os profetas, e falou com eles na revelação do Espírito Santo. Para ele próprio é o Deus dos judeus que o crucificaram, e para ele é que os pagãos errantes oferecer adoração, mesmo quando eles sabem que não, porque não há outro Deus no céu e na terra. E eis, confissão sobe a ele desde os quatro cantos da criação. Portanto, seus ouvidos ouviram o que não foi ouvido por você, e eis. Além disso, seus olhos já viram o que nunca foi visto por você. Portanto, não gainsaies daquilo que tendes visto e ouvido. Coloque longe de você a mente rebelde de seus pais e se livrem do jugo do pecado, que tem domínio sobre vos em libações e sacrifícios oferecidos, imagens antes esculpidas. E sede preocupado com sua salvação em perigo, e para o apoio naval ninguém que magra, e obter-lhe uma nova mente, que adora o Criador e não as coisas que são feitas, um espírito em que é retratado a imagem da verdade e da verdade, do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, crer e ser batizado em nome triplos e gloriosos. Para este é o nosso ensino e nossa pregação. Para a fé na verdade de Cristo não consiste de muitas coisas. E aqueles de vocês que estão dispostos a ser obedientes a Cristo estão cientes de que tenho muitas vezes repetido as minhas palavras diante de vós, a fim de que possais saber e compreender o que ouvis. E nós mesmos se alegrará com isso, como o lavrador que se alegra no campo que é abençoada. Deus também será glorificado pelo seu arrependimento para com ele. Enquanto sois salvos por este meio, também, que você dá este conselho, não deve ser despojado da abençoada recompensa deste trabalho. E, porque estou certo de que vós sois a terra abençoada de acordo com a vontade do Senhor Cristo, portanto, em vez de a poeira dos nossos pés que foi mandado para sacudir contra a cidade que não iria receber nossas palavras, eu abalaram alfadia na porta de suas orelhas as palavras dos meus lábios, em que são retratados a vinda de Cristo, que já foi, e também o que ainda está por vir. E a ressurreição e a reanimação de todos os homens, e a separação que deve ser feita entre os fiéis e os incrédulos, e a ferida punição que é reservado para aqueles que não conhecem a Deus, e bendita promessa de alegria e futuro que receberão os que temos crido em Cristo e adoravam ele seu Pai exaltado, e confessaram ele seu Espírito divino. E agora é encontrar para nós que concluo o meu discurso presente, e deixar que aqueles que aceitaram a palavra de Cristo permaneça conosco, e também os que estão dispostos a se juntar a nós em oração, e depois deixá-los ir para suas casas. E Tadeus o apóstolo se alegrou ao ver que um grande número da população da cidade ficou com ele. E eles foram poucos os que não permaneceram naquele tempo, e que mesmo aqueles poucos dias depois aceitou suas palavras e acredita no Evangelho estabelecido na pregação de Cristo. E quando Tadeus do apóstolo tinha falado essas coisas antes de toda a cidade de Edessa, e rei Abgar viu que toda a cidade se alegra em seu ensino, homens e mulheres, e ouvi-los dizendo-lhe: a verdadeira e fiel é Cristo quem te enviou para nós. Ele próprio também se alegrou muito com isso, dando louvor a Deus. Porque, como quando ele tinha ouvido falar de Anã, sua tabularios, a respeito de Cristo, de modo que ele tinha visto as maravilhosas obras que Tadeus do apóstolo fez em nome de Cristo.
E Abgar o rei disse também a ele: de acordo como eu enviou a Cristo em minha carta a ele, e de acordo como ele também enviou para mim, assim eu também recebeu de ti mesmo, neste dia. Assim eu acredito que todos os dias da minha vida, e nas coisas mesmíssimas, vou continuar e fazer a minha jactância, porque eu também sei que não há nenhum outro poder em cujo nome estes sinais e maravilhas são feitas, mas o poder de Cristo, a quem tu pregas em verdade e em verdade. E daí em diante ele vai me adorar e meu filho Maano, e Augustim, e Shalmata rainha. E agora, onde quer que desejas construir uma igreja, um lugar de encontro para aqueles que têm acreditado e devem acreditar em tuas palavras. E, de acordo com o comando dado a ti por teu Senhor, o ministro tu nas temporadas com confiança. Para aqueles que também será contigo como professores deste evangelho, estou disposto a dar grandes doações, a fim de que eles podem não ter qualquer outra obra ao lado do ministério. E tudo o que é exigido por ti para as despesas do edifício eu me darei a ti sem qualquer restrição, enquanto a tua palavra deve ser autoritário e soberano nesta cidade. Além disso, sem a intervenção de qualquer outra pessoa, não te vir a minha presença como uma autoridade, para o palácio da minha majestade real. E quando Abgar desceu ao seu palácio real, ele se alegrou, ele e os seus príncipes com ele, Abdu filho de Abdu e Garmai Shemash Brão e Abubai Meerdad, juntamente com os outros seus companheiros, em tudo que seus olhos tinham visto e os ouvidos também tinham ouvido. E com a alegria do seu coração eles também começou a louvar a Deus por ter voltado sua mente em direção a ele, renunciando ao paganismo em que viviam, e confessando o evangelho de Cristo. E quando Tadeus tinha construído uma igreja, passaram a oferecer no que promete oblações, eles e as pessoas da cidade. E lá eles continuaram a apresentar os seus louvores todos os dias da sua vida. E Ávida e Barcalba, que eram chefes e governantes, e usava a cabeça real, aproximando-se para Tadeus, e perguntou-lhe sobre o assunto de Cristo, pedindo que ele iria dizer-lhes como ele, sendo Deus, apareceu a eles como um homem. E como, segundo eles, fostes capaz de olhar para ele. E ele passou a satisfazer a todos eles sobre isso, sobre tudo o que seus olhos tinham visto e sobre tudo o que seus ouvidos tinham ouvido falar dele. Além disso, tudo que os profetas haviam falado a respeito dele, ele repetiu diante deles, e eles receberam suas palavras com alegria e fé, e não havia um homem que lhe resistiram. Para os feitos gloriosos que ele não sofreu qualquer homem para resistir a ele. Chávida, além disso, e Ebed-Nebo, chefes dos sacerdotes desta cidade, juntamente com Pirós e Dilsu seus companheiros, quando eles tinham visto os sinais que ele fazia, correram e derrubaram os altares em que foram acostumados a sacrificar perante Nebu e Bel, seus deuses, exceto o grande altar que estava no meio da cidade. E gritaram e disse: em verdade este é o discípulo daquele eminente e glorioso mestre, a respeito das quais temos ouvido tudo que ele fez no país da Palestina. E todos aqueles que acreditaram em Cristo fez Tadeus receber, e batizou-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aqueles que adoravam pedras e estoques sentou-se a seus pés, recuperados da loucura do paganismo com o qual eles tinham sido atingidos. Os judeus também, comerciantes em vestidos finos, que estavam familiarizados com a lei e os profetas, também eles foram persuadidos e se tornaram discípulos, e confessou Cristo, que ele é o Filho do Deus vivo. Mas também não rei Abgar, nem mesmo o apóstolo Tadeus, obrigar alguém pela força a crer em Cristo, porque sem a força do homem a força dos sinais obrigou muitos a crer nele. E com carinho fez que recebem sua doutrina, tudo neste país da Mesopotâmia, e todas as regiões em redor dela. Agaeus, além disso, que fez as sedas e eadbandes do rei, e Palute Barcelama e Barsâmia, juntamente com os outros seus companheiros, clave para Tadeus o apóstolo. E ele os recebeu, e relacionados com ele no ministério, seus negócios sendo a ler no Velho Testamento e do Novo, e nos profetas e nos Atos dos Apóstolos, e meditar sobre eles diariamente, estritamente acusando-os de deixar seus corpos serem puros e suas pessoas santo, como está se tornando em homens que estão diante do altar de Deus. E vos, disse ele, muito longe de falso juramento e por homicídio ímpios, e com testemunho desonesto, que é conectado com o adultério.
e de artes mágicas, para os quais não há misericórdia, e de sua palavra, e adivinhação, e adivinhos, e de destino e natividade, dos quais os caldeus iludidos fazem sua glória, e das estrelas, e os signos do zodíaco, em que os tolos colocam sua confiança. E para longe de você parcialidade injusta e subornos, e apresenta, através do qual os inocentes são declarados culpados. E junto com este ministério, para a qual fostes chamados, ver que não tendes outro trabalho além, porque o Senhor é o trabalho de seu ministério todos os dias da sua vida. E sede diligentes para dar o selo de batismo. E não gostava de os ganhos deste mundo. E ouvir causa sim com a justiça e com a verdade. E não sejais uma pedra de tropeço para os cegos, para que através de você deve ser blasfemado o nome daquele que abriu os olhos dos cegos, de acordo como vimos. Vamos todos, portanto, que ver que você percebe que vos mesmos estão em harmonia com tudo quanto fizerdes pregar e ensinar. E ministravam com ele na igreja que Tadeus tinha construído com a palavra e comando de Abgar o rei, estando equipado com suprimentos junto ao rei e dos seus nobres, em parte para a casa de Deus, e, em parte, para o fornecimento dos pobres. Além disso, muita gente no dia a dia montado e veio para as orações do serviço, e para a leitura do Antigo Testamento, e o Novo do dia Tessaram. Eles também acreditavam na restauração dos mortos, e enterrou seu partido na esperança de reanimação. As festas da igreja, também observado em suas estações, e eram assíduos todos os dias nas vigílias da igreja. E eles fizeram visitas de esmola, aos doentes e aos que eram todo, de acordo com a instrução de Tadeus para eles. Nos arredores, também, das igrejas da cidade foram construídos, e muitos receberam dele a ordenação ao sacerdócio. De modo que mesmo as pessoas do Oriente, sob o disfarce de comerciantes, passou para o território dos romanos, que eles possam ver os sinais que Tadeus fez. E, como se tornaram discípulos, receberam dele ordenação ao sacerdócio, e em seu próprio país dos assírios eles instruíram o povo da sua nação, e casas erguidas de oração lá em segredo, por causa do perigo de aqueles que adoravam o fogo e pago reverência à água. Além disso, Narses, o rei da Assíria, quando ouviu dessas mesmas coisas que Tadeus do apóstolo tinha feito, enviou uma mensagem para Abgar rei. Ou a expedição para mim o homem que pratica estes sinais diante de ti, para que eu possa vê-lo e ouvir a sua palavra, ou enviar-me uma conta de tudo o que tens visto ele fazer na tua própria cidade. E Abgar escreveu a Narses, e relacionado a ele toda a história dos feitos de Tadeus desde o início até o fim. E ele não deixou nada que ele não escreveu para ele. E, quando Narses ouvido aquelas coisas que estavam escritas para ele, ele ficou surpreso e espantado. Abgar rei, além disso, porque ele não foi capaz de passar para o território dos romanos, e ir para a Palestina e matar os judeus por ter Cristo crucificado, escreveu uma carta e enviou-o para Tibério César, escrever nele assim: Rei Abgar ao nosso senhor Tibério César. Embora eu saiba que nada é escondido da tua majestade, escrevo para informar teu terror e poderoso soberania que os judeus que estão sob teu domínio e habitam no país da Palestina já se reuniu e Cristo crucificado, sem qualquer culpa digna de morte, depois de ter feito antes deles sinais e maravilhas, e que tinham mostrado poderosas migti obras, para que ele mesmo ressuscitou os mortos à vida para eles. E no momento em que eles crucificaram-lhe o sol tornou-se escureceu e a terra também tremeu, e todas as coisas criadas tremeu, e, como se disse mesmos, neste ato toda a criação e os habitantes da criação se encolheu. E agora a tua majestade conhece o que é justo para te comando concernentes ao povo dos judeus que fizeram essas coisas. E Tibério César escreveu e enviou ao rei Abgar. E assim que ele escreveu para ele: a carta da tua fidelidade para mim que tenho recebido, isso tem sido lido antes de mim. Sobre o que os judeus se atreveram a fazer em matéria de cruz, Pilatos, o governador também tem escrito e informado a Albinos minha procônsul a respeito dessas coisas mesmíssimas de que tens escrito para mim. Mas, por causa de uma guerra com o povo de Espanha, que se rebelaram contra mim, é a pé, neste momento, por esse motivo eu não tenho sido capaz de vingar a esta matéria. Mas eu estou preparado, quando terei de lazer, para emitir um comando de acordo com a lei contra os judeus, que não agir de acordo com a lei.
E nesta conta, no que respeita a Pilatos, que foi nomeado por mim governador, não e enviou outro em seu lugar, e demitiu-o em desgraça, porque ele partiu da lei, e fez a vontade dos judeus, e para a gratificação dos judeus crucificaram Cristo, que, de acordo com o que eu ouvi-lo a respeito, em vez de sofrer a cruz de morte, merecia ser honrado e adorado por eles, e mais especialmente porque com seus próprios olhos que viam tudo o que ele fez. No entanto, tu, de acordo com a tua fidelidade para mim, e a aliança fiel celebrado por ti e pelos teus pais, fizeste bem em escrever para mim assim. E Abgar o rei recebeu Aristides, que havia sido enviado por Tibério César para ele. E, em resposta, ele mandou de volta com presentes de honra adequados para aquele que o tinha enviado para ele. E a partir de dessa ele foi para Ticunta, onde Cláudius, o segundo do imperador, era. E dali, mais uma vez, ele foi para Ática, onde Tibério César foi. Caio, além disso, estava guardando as regiões circunvizinhas César. E o próprio Aristides, também relacionado antes Tibério sobre os poderosos da fábrica que Tadeus tinha feito antes Abgar rei. E quando ele teve de lazer da guerra, ele enviou e condenado à morte alguns dos chefes dos judeus que estavam na Palestina. E, quando Abgar o rei ouviu isso, ele se alegrou muito que os judeus tinham recebido punição, como foi a direita. E alguns anos depois de Tadeus o apóstolo tinha construído a igreja em Edessa, e tinha fornecido-lhe com tudo o que era adequado para ele, e tinha feito discípulos de um grande número da população da cidade, ele e igrejas ainda construídas nas aldeias também, tanto aqueles que estavam a uma distância e aqueles que estavam perto, e terminou e adornada-los, e nomeou neles diáconos e presbíteros, e instruiu neles aqueles que devem ler as escrituras, e ensinou as ordenanças e o ministério fora e por dentro. Depois de todas essas coisas que ele ficou doente da doença da qual ele partiu deste mundo. Então chamou a Agaeus diante de toda a assembleia da igreja, e ordenou-lhe que se aproximam, e fê-lo guia e reinar em seu lugar. E Palute, que era um diácono, ele fez líder. E Abshelama, que era um escriba, ele fez diácono. Os nobres e os homens principais sendo montado, e de pé perto dele Barcalba filho de Zati e Mariabo filho de Bachemache Senac filho de Ávida e Pirós filho de Patrick, juntamente com o resto de seus companheiros. Tadeus do apóstolo disse para eles: sabeis e são testemunha, todos vocês que me ouvir, que, de acordo com tudo o que eu tenho pregado a você ele ensinou e ouvistes de mim, mesmo assim tem portava-me no meio de vós, e tem visto em Atos também. Porque nosso Senhor nos cobrado, assim, que tudo quanto pregamos em palavras diante do povo, devemos praticá-la em atos perante todos os homens. E, de acordo com os estatutos e as leis que foram indicados pelos discípulos em Jerusalém, e pela qual meus companheiros de apóstolos também orientou sua conduta, assim fazei-vos também, não vos desvieis de-los, nem diminuir alguma coisa com eles. Assim como eu sou guiado por eles entre vós, e não se desviaram a partir deles para a direita nem para a esquerda, para que eu não deveria tornar-se afastados da salvação prometida que é reservado para tais como são guiados por eles. Dê atenção, portanto, para este ministério que vos espera e com temor e tremor continuar nele, e ministrar a cada dia. Ministro não nulo com os hábitos negligentes, mas com a discrição da fé. E não os louvores de Cristo cessar fora de sua boca, nem deixe o cansaço da oração nos momentos indicados vir sobre vós. Dê ouvidos à verdade que vos espera e ao ensinamento da verdade que vos recebestes, e na herança da salvação que eu entrego a você. Porque diante do tribunal de Cristo haveis de dar conta de que, quando ele faz contas com os pastores e bispos, e quando ele tomar o seu dinheiro dos comerciantes com a adição dos ganhos. Pois ele é o filho de um rei, e vai receber um reino e voltar. E ele vai vir e fazer uma ressuscitação à vida para todos os homens, e então, se assentará no trono da sua justiça, e julgar os mortos e os vivos, como ele disse para nós. Não olhe o segredo de suas mentes ser fechado por orgulho, para que os vossos tropeços ser muitos no caminho em que não há tropeços, mas um errante de ódio em seus caminhos. Buscai aqueles que estão perdidos, e dirigir os que se desviam, e nos gloriamos em aqueles que são encontrados. Curar os machucados, e assistir ao longo dos animais engordados. Porque em suas mãos será obrigado a ovelha de Cristo.
Olhe-vos não pela honra que passa, porque o pastor que dá para receber a honra de seu rebanho, infelizmente, está seu rebanho com respeito a ele. Deixe sua preocupação ser ótimo para os cordeiros jovens, cujos anjos veem a face do Pai que está em secreto. E não sejais pedras de tropeço diante do cego, mas cleares do caminho. E os caminhos em um país acidentada, entre os judeus os crucificaram, e os pagãos iludidos. Pois com esses dois partidos tendes a lutar, a fim de que podeis mostrar a verdade da fé que espera-vos. E, embora vos ficar em silêncio, sua aparência modesta e decorosa pelejará por vos contra aqueles que odeiam a verdade e do amor falsidade. Bufete não os pobres na presença dos ricos, por flagelo grave o suficiente para eles é a sua pobreza. Não enganou pelos dispositivos de ódio de Satanás, teste-vos despido de fé que já vos diante. E com os judeus, os crucificaram, não teremos comunhão. E essa herança que recebemos de ti não vamos deixar ir, mas em que partimos fora deste mundo. E no dia de nosso Senhor, diante do tribunal de sua justiça, haverá ele restaurar a nós essa herança, como tu nos disse. E, quando essas coisas foram ditas, Abgar o rei se levantou, ele e os seus homens principais e dos seus nobres, ele foi para o seu palácio, todos eles sendo afligido por ele porque ele estava morrendo. E enviou-lhe roupas nobre e excelente, que ele poderia ser enterrado nela. E, quando Tadeus viu, ele enviou-lhe, dizendo: Na minha vida eu não tomaram qualquer coisa de ti, nem vou agora em minha morte tirar nada de ti, nem vou frustrar a palavra de Cristo, que ele falou para nós. Aceitar não qualquer coisa de qualquer homem, e não possuir nada neste mundo. E 3 dias mais, depois destas coisas tinha sido falado por Tadeus do apóstolo, e ele tinha ouvido e recebeu testemunho a respeito do ensino estabelecido na sua pregação daqueles envolvidos com ele no ministério, na presença de todos os nobres qual saiu deste mundo. E naquele dia foi a 5ª da semana, e os 14 do mês de Ar, quase respondendo a maio. E toda a cidade estava em grande pranto e angústia amarga para ele. Nem era os cristãos só que estava angustiado por ele, mas também os judeus e os pagãos, que eram nessa mesma cidade. Mas Abgar o rei ficou aflito por ele mais do que qualquer um, ele e os príncipes de seu reino. E na tristinez de sua alma desprezou e pôs de lado a magnificência de seu estado real naquele dia, e com lágrimas misturavam-se com gemidos que ele chorou a ele com todos os homens. E todo o povo da cidade que o viu ficaram surpresos ao ver como muito ele sofreu em sua conta e com grande pompa e superando o que ele lhe deu, e enterrou-o com um dos príncipes quando ele morre. E ele deitou-o numa grande sepultura adornada com esculturas forjado pelos dedos aquele em que foram definidos os da casa de Arrio, os ancestrais dos Abgar rei. Lá ele deitou-o com tristeza e grande angústia. E todo o povo da igreja foi lá de vez em quando e orou fervorosamente. E mantiveram-se a lembrança de sua partida de ano para ano, de acordo com o comando e direção que tinha sido recebido por eles de Tadeus do apóstolo, e de acordo com a palavra de Agaius, que se tornou guia e rei, e o sucessor de seu assento atrás dele, pela ordenação ao sacerdócio que ele havia recebido dele na presença de todos os homens. Ele também, com a mesma ordenação que tinha recebido dele, constituiu sacerdotes e guias em todo este país da Mesopotâmia. Para eles também, da mesma maneira como Tadeus do apóstolo, segurou firme a sua palavra, e ouviu e recebeu, como bons e fiéis sucessores do apóstolo de Cristo adorável. Mas a prata e ouro que ele tomou não de qualquer homem, nem os presentes dos príncipes aproximar-se dele, porque, em vez de receber o ouro e a prata, ele próprio enriqueceu a igreja de Cristo com as almas dos crentes. Além disso, no que respeita ao estado inteiro dos homens e das mulheres, que eram castos e avisado, e santo e puro, porque eles viviam como anacoretas e castamente, sem manchar em vigilância prudente tocar o ministério, em sua simpatia para com os pobres, em suas visitas aos doentes, porque seus passos eram repletas de elogios de quem os viu, e sua conduta estava vestida de elogios de estranhos de modo que mesmo os sacerdotes da casa de Nebu e Bel dividiu a honra com eles em todos os momentos, em razão do seu aspecto digno, suas palavras verdadeiras, sua franqueza de expressão decorrentes da sua natureza nobre, que não era nem subserviente, movidos pela ganância, nem em cativeiro sob o medo da censura.
pois não havia quem os viu que não correu para encontrá-los, para que pudesse saudá-los com respeito, porque a própria visão deles lançara a paz sobre a dívida. Para apenas como uma rede eram as suas palavras de gentileza distribuídos ao longo do contumaz, e eles entraram dentro da dobra da verdade e na verdade. Pois não havia quem os viu que tinha vergonha deles, porque eles não fizeram nada que não foi concordantes com retidão e decoro. E, em consequência dessas coisas, o seu porte era destemido, como eles publicaram seu ensinamento a todos os homens. Pois, tudo o que se disse para os outros é intimado sobre eles, eles se apresentaram em prática em suas próprias pessoas. E os ouvintes, que viram que as suas ações foi junto com suas palavras, sem muita persuasão, tornaram-se seus discípulos, e confessou o Rei Cristo, louvando a Deus por ter transformou-os em direção a ele. E alguns anos após a morte de Abgar rei, surgiu um de seus filhos contumazes, que não era favorável à paz. E ele enviou uma mensagem a Agaios, enquanto ele estava sentado na igreja: faça-me uma cabeça de ouro, tal como tu usaste para fazer para os meus pais em tempos anteriores. Agaios enviado a ele: eu não vai desistir do ministério de Cristo, que foi cometida a mim por o discípulo de Cristo, e uma cabeça de maldade. E, quando viu que ele não cumprir, ele enviou e freio suas pernas enquanto ele estava sentado na expondo igreja. E como ele estava morrendo, ele esconjurou Palut Abshelama, nesta casa, para cuja verdade do amor, eis. Estou morrendo, me deitou e me enterrar. E, assim como ele lhes tinha esconjurou, de modo que eles pô-lo no interior da porta do meio da igreja, entre os homens e as mulheres. E houve grande e amargo pranto em toda a igreja, e em toda a cidade houver, e acima da angústia e luto que havia dentro da igreja, como tinha sido o luto quando Tadeus, o próprio apóstolo, morreu. E, em consequência de sua morte súbita e rapidamente para a quebra de suas pernas, ele não foi capaz de pôr a mão sobre Palut. Palut foi para Antioquia, e recebeu a ordenação sacerdotal de Serapião, bispo de Antioquia, pelo qual o próprio também ordenação Serapião tinha sido recebida de Zeferino, bispo da cidade de Roma, na sucessão da ordenação sacerdotal de Simão Cefas, que havia recebido de Nosso Senhor, e foi bispo lá em Roma 25 anos em os dias do Caesar, que reinou há 13 anos. E, de acordo com o costume que existe no reino de Abgar rei, e em todos os reinos, que tudo o que a ordem do rei e tudo o que é falado em sua presença está empenhada em escrever e depositados entre os registros, assim também fez Labubna, filho de Senaque, filho de Ebershadai, escrivão do rei, escrevo estas coisas, também relativo a Tadeus do apóstolo desde o início até o fim, enquanto Anã também o tabularios, um charir dos reis, defina a mão no testemunho, e depositou a escrita entre os registros dos reis, onde os estatutos e as leis são depositados, e onde os contratos dos compradores e vendedores são mantidos com cuidado, sem qualquer negligência ou que quer. Aqui termina o ensino de Tadeus do apóstolo, que ele proclamou em Edessa, a cidade fiel de Abgar, o rei fiel.